Meus amigos, hoje vocês irão assistir uma das mais perigosas operações realizadas no estado de São Paulo, a transferência dos líderes do PCC, com imagens que nunca foram mostradas, como os criminosos reagem à presença dos policiais de rota na muralha do presídio. E mais, o depoimento inédito ao diretor Elias Júnior do homem que solicitou a transferência dos líderes da facção para os presídios federais, o promotor do GAECO, que é o número 1 da lista do PCC a ser eliminado. E tudo o que você gostaria de saber e muito mais. Meus amigos, neste dia 15 de novembro, não esqueçam de mim. Quero ajudar a melhorar as condições de trabalho dos nossos guerreiros e também da nossa população. Para vereador de São Paulo, vote diretor Elias Júnior 17300. E muito obrigado a todos. Legal, Elias. Manda essa aí. Operação de guerra, né? Da porra, né? Agora vocês irão ver como os policiais de rota foram recepcionados pelos criminosos que estavam presos na P2, onde os líderes da facção criminosa cumpriam pena. É você mesmo, rapaz. Além de tudo, é caipira. Olha lá passando que lá no 16 subindo algum barato, tá vendo? É 40. Tá vendo? É, ficou 40. Toma mão, bagaçado, em cima da muralha. Moteta, solta eu. Quer confronto? Solta eu, Cuticu. De novo essa teoria dele. Se quer confronto? Solta eu. Solta eu, porra. Solta eu, caralho! Olha eu aqui, ó! Na 15 aqui, ó! É confronto! Solta eu! Arrombado! Você vai fazer médico, tá lá dentro. Aqui fora. O Zulu que ganhou na primeira semana foi isso aí, né? Pessoal, malandrão. Vai aqui fazer uma açãozinha. Aqui é um cachorro ou um tatu? Pessoal, neste dia 15 de novembro, não se esqueçam de mim. Votem diretor Elias Júnior 17300. Tem como levantar pra fora ou ficar nessa altura? Dá pra sim. Não tem problema não.
Olha pra mim feio, sem nada na mão, sem nenhuma faca. Talvez não pode ser cabeça, seu maldito. Ou qualquer um de vocês. Olha feio pra mim, sem nada na mão, talvez eu roubo a cabeça de vocês. Qualquer um, caralho! Eu roubo a cabeça de vocês, seu maldito! Essa rota foi em delay. Não, vai saber. Aí às vezes a gente tá aqui também olhando, ele até onde não. Ele não reconhece mais. Ele fala assim, Mendonça, filha da puta! Manda um recado pro Mendonça, ele me cruzou. Só mentira, mas Mendonça nunca fez isso, mentiroso. Espalador de pica. Espalador de pica. Espalador de pica. Os caras têm uma mentalidade fodida, né, velho? Sai, Jota, os caras gostaram de você mesmo, hein, cara? Espalador de pica. Jogador de para-arranho, mano. Para-arranho. Ai, caralho. Pô, tá suave agora, hein, mano? Agora aqui é desgraceira, mano. Agora é desgraceira. Puta, Jota, se segura, cara. Mas é que o nunca estudou pra ele. Tela. Moral, hein? Ih, favela do caralho esse bagulho, mano. Vai, seu fiado! Seu burro velho! Pilantra! Filma minha rola aqui, ô seu burro! Seu vacilão! Olha o Fred Love, é seu vacilão! É seu de você tá falando meu saco! Morreu na interrogação! Vai comer coxinha na Cepam. Vou comer coxinha na Cepam. Por favor. Essa coisa é da Leste. Esse telefone no seu cu, filha da puta! Meu curso de telefone é esse, arrombado! Eu achando que eu bebi esse telefone,
Vai no enterro lá, seus comédios de caralho! Vai no enterro lá, seus cuzão! Seu filho da puta! Quero ver no asfalto! Eu quero ver no asfalto! Seus comédios do caralho! Seus filhos da puta! Vai, seus bichos do caralho! Esquema do Bolsonaro! Vai tomar os seus cu! Aê! Eu vou arrancar seu bigode na placa, viu? Aê! Seu bigode eu vou arrancar na placa, viu? Aê! Eu vou arrancar seu bigode na placa, viu, seu cuzão? Seus arrombados, seus bichos do caralho! Eu vi o fundo dele, eu sou seu arrombado! Vai, não, vacilão! O que é? Seus bichos! O que é, cuzão? Tira a orelha da boca, é, vacilão! Seu filho da puta! Vai, bigode da faca, ô! Vai tomar no teu cu! Vai esse bigode safado da faca! É o lucro do dedo do outro, aê, seu arrombado! Doutor, o senhor é um dos mais estudiosos, né, promotores que vem acompanhando o trabalho do PCC. Como o senhor descreve o PCC hoje, em questão de organograma, de poder bélico, de tráfico de drogas? Veja, eu na verdade atuo diretamente, né, em investigações envolvendo o PCC desde 2005. Então o que eu posso informar é que 2005, né, até a remoção que ocorreu aí no ano passado da liderança para o sistema penitenciário federal, o PCC ele se tornou uma grande empresa criminosa, né, uma organização criminosa, eu costumo dizer em caráter pré-mafioso, né, praticamente quase entrando num nível de máfia, né, seria a única organização hoje da América do Sul que poderia ser considerada já praticamente uma organização mafiosa, né? Então de 2005 para cá eu venho verificando o crescimento espantoso, né? Não só em poder bélico, né, de armamento, mas na capacidade de tráfico, inclusive tráfico internacional, né? O PCC hoje o carro-chefe do PCC hoje o tráfico para a Europa, né? O tráfico de cocaína para a Europa, o tráfico interno hoje foi colocado em segundo plano, né? O que rende realmente milhões para o PCC é o tráfico internacional, e de 2005 para cá eu só vi essa organização crescer. Por mais que nós fizéssemos e tivéssemos à frente de várias investigações que culminaram na prisão de centenas de integrantes, né? A maioria delas inclusive feita pela Rota aqui de São Paulo, cumprida aqui pela Rota, através de investigações oriundas lá de Presidente Prudente, do GAECO que eu coordeno, não é? Mas eu tenho visto de 2005 para cá um crescimento espantoso, porque esses presos, embora estivessem segregados, né, de 2006 até 2019 na Penitenciária 2 de Venceslau, eles acabaram ali tendo um terreno fértil para poder se fortificar. Num primeiro momento eles tinham acesso a telefone celular, nós não tínhamos ainda unidades com bloqueadores do Estado, então eles conseguiam ali dinamizar, aumentar, otimizar o seu tráfico de entorpecentes, roubos a bancos, a carros fortes, etc. Então, a partir de 2012 foi implantado o bloqueador de celular naquela unidade prisional, onde estava o Marcola e as demais lideranças, mas nós verificamos que o celular não era o maior problema da prisão. Muito se pensou, e eu já fui perguntado várias vezes, né, se a gente acabasse com o celular, o crime organizado iria acabar também, o celular nas prisões. E a gente verificou, né, que isso não era totalmente verdadeiro, porque as ordens elas continuavam entrando e saindo semanalmente através de visitas e infelizmente também através de maus advogados, né, que se prestam a esse papel de pombo-correio do crime. Eu mesmo tive a oportunidade de coordenar a Operação Etos, nós prendemos e condenamos 39 advogados, inclusive o vice-presidente aqui do CONDEP, que é o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Luiz Carlos, que foi condenado a 30 anos de reclusão,
junto com o seu Marcola também, que foi condenado nesse processo a mais 30 anos de reclusão. E ficou demonstrado então que a arma maior deles não era realmente o celular, mas que a capacidade de mobilização, a capacidade de comunicação, ela continuava e continuou ativa através de familiares e através de defensores, né, de maus defensores. Então, nós tivemos todos esses problemas. Nós tivemos em 2012, vocês sabem muito bem disso, a morte de praticamente uma centena de policiais aqui no estado de São Paulo, a mando do PCC. Foi o ano com mais homicídios de policiais militares determinados pelo crime organizado. Obviamente era sinal de que naquela época houve um combate mais direto e mais efetivo a essa facção, né, que gerou esse confronto sangrento e na maioria das vezes assassinato covarde de policiais militares aqui do estado de São Paulo, a maioria de folga ou, né, trabalhando em bicos, etc. E o que a gente imaginou, o que a gente sempre entendeu, e nós oferecemos uma denúncia em 2013, que foi considerada a maior investigação da história do Ministério Público de São Paulo. Ela durou 2 anos e meio, com milhares de horas de interceptações telefônicas. Acredito que nós fomos a única unidade a gravar o Marcola dando ordens no celular ainda, na época que eles tinham acesso, em que ele dizia que eles foram responsáveis nessa gravação pela diminuição de homicídios no estado, né, que foi ordem deles, na verdade não foi a ação do governo. Eles proibiram o crack dentro das unidades prisionais, então acabaram os assassinatos, né, e mais alguns arroubos de poder que na verdade não eram totalmente verdadeiros, né? E a gente imaginou que deveríamos isolar essa liderança. Em 2012 nós pedimos o RDD do Marcola e mais 34 integrantes. Essa denúncia, né, essa investigação, ela tem 175 presos, aliás, réus. Nós pedimos a prisão de todos eles e a internação em RDD de todos aqueles que já estavam presos, como é o caso do Marcola, e obtivemos na maioria dos casos. Eles ficaram internados no RDD por 1 ano, isso não rompeu o poder que eles tinham, não só aqui no estado de São Paulo como fora. A partir de 2015 eles começaram a expandir a sua atuação para fora do estado de São Paulo, e hoje eles estão no país todo, né? O PCC hoje tem mais de 30 mil integrantes no país todo, sendo 12 mil deles aqui no estado de São Paulo, não é? A maioria preso, evidentemente, mas hoje a maior organização criminosa da América do Sul, com certeza, ramificada em todos os estados da federação, e também na maioria dos países da América do Sul e em alguns países da Europa, já onde eles têm inclusive feito esse tráfico de entorpecentes para lá. Então o crescimento foi muito grande, foi exponencial, o poder só aumentou, o que nos levou, né, à conclusão, e você disse que nós temos estudado, né, e realmente nós nos debruçamos tanto na criação do organograma do PCC, e esse organograma ele foi construído por nós já em 2012, pela equipe que nos auxilia, da Polícia Militar, e também com a inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária, através de documentos, através de delações premiadas, né, nós conseguimos identificar o organograma dessa organização criminosa, que é uma grande empresa, né, toda dividida em setores. Ela tem uma forma piramidal, obviamente, onde estava a sintonia final, que era composta pelo Marcola e mais 6 integrantes, não é? E esses presos, eles dividiam essas funções, né, dentro não só das regiões do estado e hoje do país, mas também por tipo de atuação. O departamento financeiro, o departamento do progresso, que na verdade trata do tráfico de entorpecentes, o tomate, que hoje é o tráfico internacional de drogas do PCC. Eles têm um setor disciplinar que envolve os tribunais do crime e também, né, envolve os fatos que ocorrem e litígios que ocorrem dentro das unidades prisionais, porque hoje, para você
Um preso matar o outro hoje, se for uma unidade do PCC, ele tem que ter uma autorização para isso. Então, obviamente, inclusive, a presença e atuação do PCC dentro do sistema prisional, ela diminuiu o número de homicídios que tinham dentro do sistema. Isso não é uma coisa boa necessariamente, porque hoje acaba que a hora que os portões são fechados, né, e que as luzes são apagadas, o que reina lá é a lei do PCC. Então, para se matar hoje um interno dentro de uma prisão que é dominada pelo PCC, tem que ter autorização deles, para que se faça isso num pequeno julgamento, né, que na verdade nada mais é do que um justiçamento, não é? E o que a gente entendeu é que era necessário, então, quebrar essa cadeia de comando. E para quebrar a cadeia de comando, nós tínhamos que tirar esses presos aqui do estado de São Paulo e afastá-los dos seus comandados, tanto em liberdade como aqueles que estão no sistema prisional. Porque a maioria deles já teve 4, 5 vezes internado no RDD e só aumentaram o seu poder. O RDD aqui no estado de São Paulo, para aqueles que não sabem, ele fica no CRP na cidade de Presidente Bernardes, que fica a distância 30 quilômetros de Presidente Venceslau. Vocês já estiveram gravando lá, devem ter passado de frente à unidade. Então o que acontece? O preso saía da penitenciária 2 e ele se locomovia, ele é levado a 30 quilômetros até o CRP. A única diferença que existe lá para o regime da penitenciária 2 é que ele fica isolado 20 horas por dia numa cela individual e não tem visita íntima, mas ele tem contato com seus familiares e tem contato semanal e às vezes quase diário com advogados. Então o que acontecia é que os mesmos advogados que atendiam na penitenciária 2 saíam, se locomoviam 30 quilômetros, pegavam os recados que recebiam na penitenciária 2, já passavam para o Marcoli e para as demais lideranças que estavam no CRP cumprindo o RDD. Então a solução seria mandá-los fora do estado de São Paulo para o sistema penitenciário federal. Nós temos tentado isso, estávamos tentando isso desde 2006, né? Muita dificuldade, problemas políticos. Nós tínhamos um governo federal do PT e um governo estadual do PSDB já há muitos anos. Então o governo estadual não admitia mandar presos de São Paulo para o sistema federal, porque acabava que o governo federal também utilizava isso politicamente. Houve uma situação que houve até uma discussão muito áspera do ministro José Eduardo Cardoso com o então secretário Ferreira Pinto, né, porque o governo federal oferecia vagas para São Paulo como se São Paulo não pudesse cuidar dos seus presos. Na verdade, as unidades prisionais mais seguras e aparelhadas do país estão aqui em São Paulo, mas o problema era o isolamento regional. O preso, na verdade, ele estava dentro próximo dos seus comandados, né, na sua zona de conforto. Então nós vimos tentando desde 2006 essas remoções e o Estado sempre opinando contra, né? O primeiro preso que nós conseguimos mandar para o sistema federal foi o Piauí, inclusive envolvido num plano de assassinato de policial aqui da Cavalaria. Depois conseguimos mandar o Roberto Soriano para lá, o Abel Pacheco de Andrade, o Andinho, né? Foi inclusive pedido meu. E agora, no final de 2018, com o plano de fuga, de resgate, que foi descoberto pela inteligência da SAP com policiais da minha equipe em Presidente Prudente, policiais militares, então a gente começou a trabalhar nesse processo de remoção da liderança para o sistema penitenciário federal. Nós tivemos aqui em 2018, conversando com os secretários, né, de governo, o Dr. Orival Gomes, o Dr. Mágino Barbosa, secretário da Administração Penitenciária e da Secretaria de Segurança Pública, porque era uma mega operação, né, envolvia aí uma remoção de lideranças e, obviamente, nós tínhamos receio que pudesse ocorrer como ocorreu em 2006. Né? Então nós trabalhamos desde a descoberta do plano, num planejamento muito forte de inteligência, né, para que a gente evitasse qualquer problema para o estado de São Paulo, seja dentro do sistema prisional, seja nas ruas, né, como ocorreu em 2006 com os ataques.
e nós iniciamos essas tratativas com os secretários de Estado na época. Isso foi algumas semanas que antecederam o primeiro turno das eleições. Isso foi um problema político muito grande, porque o resgate poderia ocorrer no dia das eleições, em que você tem praticamente toda a polícia militar empenhada em dar segurança para as eleições, resguardar os colégios eleitorais, e aí eles podiam tentar esse resgate. Então nós trouxemos essa informação aqui para os secretários e ficou definido na época que faríamos essa remoção dos presos para o sistema penitenciário federal. Mas antes a Polícia Militar enviou, obviamente, um grande efetivo de policiais para a região de Presidente Venceslau para evitar que esse resgate ocorresse. Nós chegamos a ter lá mais de 200 policiais dia, né, da tropa de choque aqui de São Paulo, enfim, um grande destacamento de policiais se deslocaram para o interior, e essa mobilização, que durou até a remoção em fevereiro, obviamente ela não podia perdurar pela vida toda. Os policiais estavam alojados, alguns em ginásios de esporte, né, dormindo mal, se alimentando mal, né, e ali de maneira provisória. E essa situação não poderia perdurar no tempo, né? Não só a questão de desguarnecer, inclusive, o policiamento aqui da região metropolitana, porque eram policiais que trabalhavam em escalas ali de 4 dias, depois teriam que ter suas folgas, né? E isso deslocou aí um contingente muito grande de policiais para aquela região. Então a única posição possível era a remoção dessa liderança, como está previsto inclusive na lei, né? A lei prevê que, se houver risco de resgate, se o sujeito for integrante de organização criminosa, ele precisa ser removido para a penitenciária, unidades penitenciárias federais. E foi isso, né, que foi resolvido. Vieram as eleições, o primeiro turno, e o que foi dito é que essa remoção seria feita qualquer que fosse o resultado das eleições. Vieram o segundo turno das eleições, o então governador Márcio França, que até então era favorável, né, pelo menos eu não conversei pessoalmente com ele, mas conversei com os secretários, que me disseram que haviam informado o governador que havia dado sinal verde para a remoção logo após as eleições, e nós entendimos também que o correto a fazer era esperar o segundo turno das eleições para não causar aí um problema maior aí, né, de segurança do Estado, para poder fazer essas remoções antes do final do ano, né? Então poderíamos fazer já no mês de novembro essas remoções com segurança, com planejamento e segurança. E foi o que nós pretendíamos. Ocorreu o segundo turno das eleições, o então governador em exercício, que era candidato ao governo, perdeu as eleições, retirou o apoio, pelo que eu soube. Os secretários também, né, se recusaram a fazer o pedido. O pedido normalmente é feito pelo próprio Estado, o Estado é que tem que resolver se um preso que está sob a sua custódia precisa ser removido para unidades federais, até porque a lei ela disciplina que o Estado será ouvido nesse caso. E aí, para minha surpresa, né, os secretários se recusaram a fazer esse pedido. E eu tive que fazê-lo sozinho, né? Cheguei a conversar com o governador pessoalmente, em que ele ponderou, né, que entendia que havia risco de segurança pública caso a remoção fosse feita, e que as eleições já haviam passado, que o governo havia terminado. Eu então ponderei na época ao governador que aquilo não era um problema de governo, mas um problema de política de segurança pública de Estado, né? E portanto precisa ser resolvido naquele momento, em novembro, logo depois das eleições. E como não houve um consenso, né, não houve uma ação afirmativa do Estado nesse sentido, eu mesmo fiz o pedido. Eu, como promotor do GAECO de Presidente Prudente, vim até São Paulo e fiz o pedido de remoção dessa liderança. Já tinha feito o pedido de 7 presos
que eram da Operação Echelon, que eram líderes também, que estavam no RDD, e aí fiz o pedido de remoção de mais 15 para o Sistema Penitenciário Federal, incluindo Marcola e toda a liderança, que totalizaram 22 presos, né? Isso foi feito em novembro de 2018. Pois bem, né, esse pedido foi feito em sigilo absoluto, aqui na capital do estado, por mim, e para minha surpresa, a Folha de São Paulo, no dia 2 de dezembro, publicou que o pedido de remoção havia sido feito, né, e colocando inclusive a minha segurança pessoal em risco, porque no dia 8 de dezembro, uma semana depois, policiais da rota prenderam cartas na saída de visitas da penitenciária 2 de Venceslau, com ordens para me assassinar, e também o coordenador da Croeste, o Dr. Roberto Medina, caso essas remoções fossem realmente feitas. Houve uma demora, né, na apreciação, até porque houve uma resistência muito grande do Estado, mesmo com o pedido sendo feito pelo Ministério Público. Os secretários foram contra, né, opinaram contra essa remoção, o secretário de Segurança foi contrário, e o secretário de Administração Penitenciária, na época, ele opinou pela remoção, mas depois do final do ano, ou seja, em janeiro, obviamente depois que já tivesse mudado não só as secretarias como o governo. E realmente, né, como essa situação se prolongou no tempo, vieram as saídas temporárias de Natal, a tal da saidinha de Natal, ou saidão, em que 22 mil presos foram postos em liberdade. E aí havia um risco realmente muito grande de se cumprir uma decisão dessa ordem, né, dessa importância, numa época aí de Natal. Os presos poderiam entender que aquilo foi uma afronta. Por outro lado, teria um exército aí de presos soltos, em capacidade de cumprir salves e eventualmente causar algum tipo de problema para a própria segurança pública. E isso acabou sendo postergado para o ano seguinte, e aí houve uma mudança de governo, veio o governo Dória, houve uma mudança no Ministério da Justiça, no governo federal, né, entrou o ministro Moro, o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro acabou sendo submetido a uma cirurgia aqui em São Paulo. Então houve um pedido também da segurança do presidente para que esse pedido fosse adiado, né, o deferimento do pedido fosse adiado por conta da presença do presidente aqui na capital. Ele ficou, vocês se lembram, né, em 2019 ele ficou por algum tempo internado aqui na capital, e então acabou ficando para fevereiro. Então, em fevereiro, efetivamente, se conseguiu cumprir essa remoção, que, como eu disse, que era tentada desde 2006. Não houve nenhum ataque, não houve nenhuma morte, nenhuma rebelião no sistema. É bem verdade que houve um planejamento de inteligência por trás dessa operação, ao contrário do que ocorreu em 2006. Nós mapeamos todos os presos que já tinham exercido alguma função de expressão dentro do PCC, estavam espalhados aí pelo sistema prisional do Estado. A remoção de mais de 100 presos para a penitenciária 1 de Presidente Venceslau. Então isso pouca gente noticiou, a imprensa acabou deixando passar batido essa informação, mas isso também levou a uma desarticulação, porque os presos que estariam espalhados aí nas 170 unidades prisionais aí praticamente do Estado, em condições de deflagrar rebeliões ou ordens de ataque, acabaram sendo isolados na penitenciária 1 de Presidente Venceslau. E concomitante fizemos a remoção desses 22 presos para o Sistema Penitenciário Federal. Um detalhe também importante de ser anotado é que quando fizemos a relação desses presos que seriam removidos, né, nós verificamos que estava ali o primeiro e o segundo escalão da facção. E isso para eles foi uma surpresa, né? Houve, inclusive quando os presos acabaram se encontrando na pista do aeroporto em Presidente Prudente, eles acabaram surpreendidos porque aqueles que estavam em condições de assumir
as funções da sintonia final, que já haviam sido delegadas pelo Marcola e pela cúpula, também estavam ali dentro daquele grupo de 22 que foram isolados nas penitenciárias federais. Foram levados para Brasília, Mossoró e Porto Velho. E isso realmente foi um duro golpe para a organização criminosa, e eu acredito que o maior desde a sua fundação. Então, desde a liderança do Marcola, o maior golpe para o PCC foi o isolamento de toda a liderança, que tem se mostrado, já nós vamos praticamente 1 ano e meio para 2 anos da remoção, nós chegamos a ter uma diminuição de número de homicídios no país. Essa diminuição ela é em parte também decorrente desse isolamento, porque na medida em que Marcola e demais lideranças foram removidas para o sistema penitenciário federal, eles se encontraram com as lideranças do Comando Vermelho e do FDN e outras facções que estavam em guerra pelo país. E ali houve uma trégua, porque o novo inimigo, o inimigo comum, isso sempre foi dito pelo Marcola, é o Estado, não é o crime. O crime não é inimigo do crime, o crime é inimigo do Estado. E eles acabaram ali determinando uma trégua, tanto que nós temos mais notícia de mortes por guerra de facções, e isso decorre do isolamento dessa liderança. Não tem nenhuma medida do governo federal ou do governo estadual que tenha reduzido essas mortes. O que reduziu foi a remoção e o isolamento. Esse, obviamente, foi um primeiro passo. O segundo passo é identificar quais as lideranças que permaneceram aqui no estado de São Paulo. Notadamente são lideranças que hoje estão em liberdade, mas que já há investigações bem avançadas no sentido de identificá-los, prendê-los e isolá-los também. Se depender de mim, obviamente, serão levados, presos e levados também para fora do estado de São Paulo, longe da sua zona de conforto e da sua zona de atuação. Então essa é a dinâmica, e agora identificar também a questão financeira da organização criminosa. Mas eu já posso adiantar que hoje a gente tem investigações bem estruturadas nesse sentido, provando inclusive que parte desse dinheiro, ou grande parte desse dinheiro, não está aqui no país mais. Ele é encaminhado para fora, para o Paraguai, para a Bolívia, para os países da América do Sul, via doleiros. O PCC já está operando com o mesmo esquema da Lava Jato, que é o esquema do dólar a cabo, e que isso só é possível através dessa rede de doleiros, que alguns são os mesmos envolvidos no esquema da Lava Jato. Essa droga ela é mandada para a Europa, 1 quilo de cocaína lá custa em torno de 25 mil euros, é um lucro espantoso. Para imaginar 100 mil, 120 mil reais 1 quilo de cocaína, se você mandar 1 tonelada mês, nós estamos falando de R$1 bilhão. Então isso para o PCC também foi um crescimento, um avanço muito grande. E um desafio para nós, identificar essa nova estrutura, essa nova forma de atuação, e a intenção é isolá-los também. E aí verificar quem vem agora, os jovens que pretendem assumir esse comando, como acontece nas máfias por aí. E também seguir combatendo. Essa é a nossa missão. Doutor, explica um pouquinho para nós. Como é que foi esse plano de fuga? Como é que foi descoberto? O que era? Se fala em milhões de reais para resgatar o Marcola. Veja, claro que eu não posso dar todos os detalhes da maneira como foi descoberto, mas nós trabalhamos, obviamente, através de informações de inteligência, basicamente foram colhidas não só no local, na Penitenciária 2, mas em outras unidades, também contando com a colaboração de delatores do próprio PCC. Era um plano muito bem estruturado. Na verdade, que a minha equipe atuou, já era o 3º plano de fuga do Marcola, e esse bem mais estruturado. Tivemos outro também que envolveriam helicópteros, a imprensa já noticiou, mas eram ações aí que nós acabamos frustrando, eles iriam plotar, eles iriam, na verdade, sequestrar 2 pilotos
pintar o helicóptero como se fosse o Águia e iam içar alguns líderes, né? Eles iam atacar por terra e içar alguns líderes do interior do pátio com cestas, né, que estavam acopladas no helicóptero. Esse último plano foi descoberto e ele foi desfeito. O Marcola foi condenado, como eu já mencionei anteriormente, a mais 30 anos de reclusão. É bom que se diga que o Marcola já está quase 30 anos preso, mas a cada crime que ele comete dentro do sistema prisional, então aquele prazo limite de 30 anos para cumprimento da pena, ele é interrompido, né? Então, portanto, ele teria que cumprir esse novo período. Então, a expectativa do Marcola ser posto em liberdade é zero, né? Ele tem hoje mais de 50 anos de idade e tem 330 anos de pena para cumprir. Então, obviamente, a única solução para um preso dessa periculosidade é tentar o resgate. E o Marcola hoje é um preso milionário às custas do PCC, né? O Marcola, como eu disse, era um ladrão de banco, mas ele está praticamente 30 anos preso, há mais de 25 anos preso. E ele enriqueceu quando ele tomou o poder do PCC. Uma parte da droga que vem da Bolívia, do Peru, enfim, do Paraguai, ia a preço de custo, ou às vezes custo zero, para essa liderança. Portanto, o Marcola e os demais líderes acabaram enriquecendo, né, se tornando mega traficantes, né, de droga, grandes narcotraficantes, justamente por ter esse apoio do PCC. Então o Marcola iria financiar essa fuga. Não só o Marcola, como o Alejandro, que é o irmão do Marcola, o vulgo Marcolinha, né, o Alejandro Herbas Camacho, que também estava na penitenciária 2, que é um preso hoje também, que movimenta milhões aí no narcotráfico, que tem um esquema de lavagem de dinheiro muito bem estruturada no nordeste do país, né? Onde ele inclusive acabou sendo preso. Para terem uma ideia, ele saiu da penitenciária 2, de Pacaembu, do semiaberto, numa saída temporária, alugou um helicóptero até a capital. Da capital ele já tinha um jatinho para levá-lo para o Ceará, para a região de Jericoacoara, onde ele tem várias propriedades e tinha até pousada lá, né? E ali ele acabou sendo preso depois. Então eram presos não só o Marcola, como o Marcolinha e outros de alto poder aquisitivo, e eles financiaram uma fuga, se fala em 80 milhões de reais, né? Porque eles não acreditavam mais que integrantes fariam esse resgate, né, a custo da própria vida, apenas por seguir aí a ideologia da organização. Eles perceberam que isso não seria mais possível. Então eles financiaram a fuga. A informação que nós tínhamos que eram 5 equipes de roubo a banco, de roubo a carro forte, né, que foram para a Bolívia fazer um treinamento, inclusive com militares, alguns que vieram da África, né, que eram militares africanos que acabaram lá desertando de lá, e são mercenários hoje a serviço do crime aí organizado no mundo, peritos em explosivo, em armamento de grosso calibre, e que iria treinar esse pessoal de roubo a carro forte para fazer um resgate dessa liderança na penitenciária 2. Por isso que foi noticiado que teriam aí, o próprio governador chegou a falar numa entrevista, teria um exército estrangeiro, mas não era, na verdade eram ex-militares que são mercenários, que estavam ali para treinar esses criminosos, né, esses bandos de criminosos foram pagos para isso, seriam pagos, regiamente pagos, para fazer o resgate. Como é que seria feito o resgate? Eles iriam praticamente tomar de assalto a penitenciária 2 de Venceslau. Quem conhece lá sabe que ela fica às margens de uma rodovia, da Raposo Tavares. Ela fica praticamente na divisa do estado, né, muito próximo do estado do Mato Grosso, com o estado de São Paulo, próximo também da divisa do estado do Paraná, portanto com várias rotas de fuga. Então o plano era um plano, inclusive nós tivemos acesso a esse plano. Eles pretendiam explodir a muralha com um explosivo C4, eles iriam posicionar ali veículos, caminhonetes blindadas, com dezenas de metralhadoras .50 para atirar em direção aos guardas da muralha, enquanto eles iriam explodir a muralha
e tomar essa penitenciária de assalto e libertar os presos que estavam ali. Na verdade, era para libertar esses 15 presos, que foi pedido a remoção, né, mais os 7 que já estavam no RDD em Bernardes, e eles iriam ali, na verdade, eles iriam entregar para os demais detentos aí pistolas e fuzis, para que cada um tomasse o seu rumo e espalhasse o caos na região. Paralelo a isso, caminhões, né, que seriam colocados na rodovia para fechar a rodovia, eles pretendiam fechar o acesso tanto do batalhão de polícia, do 42º em Venceslau, também atravessando caminhões e se postando ali atiradores para impedir que os policiais saíssem do quartel. E nós temos também em Presidente Prudente, que é a 50 quilômetros de distância, o CPI-8, que é o Comando de Policiamento do Interior, né, de onde teria a maior quantidade de policiais. Eles também iriam sitiar esse comando, como foi feito já em Araçatuba, num roubo à empresa de valores lá. Eles conseguiram fazer essa modalidade, sitiaram o Comando de Policiamento do Interior, cortaram a comunicação telefônica e de internet do comando, e iriam também, já tinha isso desenhado no plano deles, eles iriam também neutralizar as 2 aeronaves Águias que estavam lá no apoio, né, na segurança do presídio. E basicamente era isso. Então, se nós não tivéssemos um trabalho de inteligência muito forte, que fosse capaz de ter conseguido descobrir, né, esse planejamento a tempo, certamente esse plano seria realizado. Nós teríamos ali, por certo, dezenas de mortos, né, de policiais, agentes penitenciários e até além da população, né, que o presídio praticamente é encravado no município de Presidente Venceslau, muito próximo da cidade. Né, não houve outra solução, o plano era cinematográfico, se não pedir esse apoio aqui do Comando de Choque, do Comando da Polícia Militar, que mandou lá a tropa de choque, mandou rota, mandou choque, né, mandou os blindados para lá, para poder ali reforçar o perímetro do presídio, né, e pedir que essa fuga fosse realizada. E foi basicamente isso que aconteceu, embora, como eu disse, esses policiais não poderiam permanecer, né, por muitos meses naquele local. Então a única possibilidade seria a remoção desses presos para fora do estado de São Paulo, que foi o que realmente a gente conseguiu operacionalizar. Como é que é o organograma do PCC? Dá só uma pincelada para as pessoas terem uma ideia como funciona. O PCC, vamos imaginar uma grande empresa, né, hoje uma empresa de sociedade anônima, né, em que ela tem um conselho, né, deliberativo que está abaixo da presidência. Vamos imaginar a presidência dessa empresa hoje, dessa empresa criminosa, seria o Marcola, né? Teria um conselho deliberativo que é realmente quem opera os negócios da organização abaixo dele, que a gente chamava de sintonia final, né? Estavam todos na penitenciária 2 de Venceslau. E abaixo da sintonia final nós tínhamos então a sintonia dos estados, que eram, né, um preso que estava na P2 era responsável então por comandar praticamente o PCC fora do estado de São Paulo. Então, tanto na rua quanto em outras unidades prisionais. Nós tínhamos o setor financeiro também, que era comandado de dentro da P2, mas aí com ramificações para a rua. Nós tínhamos o setor dos gravatas, né, muito importante, que é o setor jurídico do PCC, que não existe senão para dar suporte para aqueles presos que caíram em missão do PCC, não é para assistência jurídica em geral de qualquer preso integrante do PCC, mas aqueles que foram presos em missão do PCC, e também, obviamente, né, e isso eles conseguiram fazer, para poder servir de leve trás, de pombo-correio, né, de levar as ordens da liderança para a rua e trazer esses recados para dentro das unidades prisionais. Setor disciplinar, né, um setor que trata do tráfico de entorpecente, né, que era o setor de progresso. Nós temos um setor que só cuida das penitenciárias femininas. Nós temos outro setor que só cuida dos CDPs, né? E aí, abaixo disso, né, nós tínhamos a sintonia geral de rua,
né, essa sintonia geral de rua, ela era subordinada a presidente Venceslau 2 antes da remoção, né? E nessa sintonia final geral de rua, então as ordens saíam da penitenciária 2 e esses integrantes, que na sua maioria são egressos, né? São presos que já tiveram, inclusive, cumprindo pena na penitenciária 2 de Venceslau e, portanto, gozam da confiança da cúpula, assumiam essa função de liderança na rua, e abaixo deles eles determinaram mais outros grupos, né? A gente vai imaginando um organograma como se fosse uma pirâmide, em que na rua nós tínhamos, por exemplo, o grupo dos 14. Né? Por que 14? Porque cada região aqui da capital, região centro, zona leste, zona sul, zona oeste, baixada, interior, enfim, eles denominaram como uma região, uma macro-região, e para cada uma dessas regiões eles colocaram 2 líderes, que deram 14, né? Eram 7 regiões, e esses líderes se tornaram um grupo dos 14, que estava abaixo da sintonia de rua. E abaixo desse grupo dos 14, cada região, por exemplo, aqui da capital do estado, vamos colocar o centro, por exemplo, ele tem um sintonia geral da região centro, ele tem um sintonia disciplinar, ele tem um financeiro e tem um responsável pelo tráfico. Então isso é replicado em cada região, e para o interior do estado isso é dividido por DDD de telefone. Então eu, por exemplo, na minha região Presidente Prudente, eu estou na região 18 ou 018, que é o código DDD da minha cidade. Campinas 019, região de Bauru 014. Para cada macro região dessa do estado, a mesma divisão. E tudo isso por quê? Porque essa composição e essa divisão de funções dificulta que a gente chegasse até a cúpula. Então, muito dificilmente, se você prender um criminoso na zona leste de São Paulo, você vai conseguir responsabilizar o Marcola, por exemplo, por um salve que ele tem na mão para matar um policial militar, por exemplo. Então, normalmente, quem era responsabilizado é o próprio criminoso que estava com aquela ordem nas mãos. Tivemos um exemplo aqui há pouco tempo, né, de assassinato, inclusive aqui de um cabo da rota, não é? Possivelmente aí a mando do PCC, nós temos já integrantes do PCC presos nessa ação, mas dificilmente você vai conseguir responsabilizar a cúpula por uma ação que foi praticada a mando da cúpula por um integrante da base. Então é por isso que eles formaram, né, essa grande empresa descentralizada, né, até certo ponto, e que a ordem vem sendo difundida por camadas. Então o Marcola fala com a sintonia final recebe dos estados, dos outros setores, não fala direto com o Marcola, e o pessoal da rua nunca vai falar direto com o Marcola, nunca falaria direto com o Marcola. Então isso levou, e por isso essas investigações elas levam anos. Então nós temos que ter um link, né, da rua para chegar até a sintonia final. E nós tivemos, né, a sorte e a persistência, né, talvez a competência, de nesses anos a gente ir se aperfeiçoando nessas investigações e ter conseguido, né, em todas elas, a responsabilização da sintonia final geral. Então todos eles aí da sintonia final geral foram condenados, tanto na operação Etos, né, dos advogados, a 30 anos de reclusão cada um deles. Depois tivemos a operação Echelon, né, que é uma operação conduzida por mim em conjunto com a Polícia Civil da minha região, que atingiu o PCC em 14 estados, mas que nós conseguimos também, aí, graças a essa operação, a internação no RDD de 7 líderes e depois a remoção junto com os 15 que seriam resgatados, que deram 22, né? E com isso a gente deu uma quebrada nessa cadeia de comando. Então é um esquema muito complexo. Talvez se vocês visualizarem depois imagens do organograma, vocês podem entender melhor. Eu tenho hoje, inclusive, a honra, né, mandei fazer um quadro desse organograma, ele está na minha sala, atrás da minha mesa, para que eu sempre me lembre, né,
dos anos de trabalho que levaram para a gente construir esse organograma. E ele é usado hoje no Brasil todo, né? O Brasil todo utiliza hoje esse organograma. Quando nós prendemos algumas lideranças, eles olharam para o organograma e se surpreenderam, né? Falaram, mas quem passou isso para vocês? Na verdade, a gente aprendeu com eles como eles se organizavam. O que você gostaria de acrescentar? Eu acho que eu já disse, Elias, o que eu precisava dizer. Eu, na verdade, se vai verificar que eu não dei entrevista depois das emoções, embora eu tenha ficado engasgado, porque não foi o Moro responsável pelas emoções, ganhou até medalha aqui do governador, não foi o governador Dória. Como eu disse, tenho respeito por essas autoridades, mas eles não moveram uma linha sequer para que essa remoção fosse feita. Quem fez experimento Ouros até hoje fui eu. Então, enquanto eles apareceram aí nos programas de televisão, fizeram plataformas políticas, dessa remoção, eu continuo trabalhando. E hoje, a verdade o tempo acaba esclarecendo as coisas. Então, o pedido foi feito por nós, não houve derramamento de sangue aqui no estado de São Paulo, como se imaginava, que isso era um absurdo, que teriam ataques. Acho que o Estado não pode se curvar, a esses criminosos. A gente tem que o Estado tem que ter a mão firme, como teve. E se tivesse, eu disse isso, inclusive, para o comandante-geral, e ele concordou comigo na época, o coronel Salles, se tiver retaliação, nós temos que estar preparados para essa retaliação. Mas não podemos voltar atrás por conta de medo, de ataques, de criminosos, etc. Temos que fazer o que precisava ser feito. E basicamente foi isso. Eu não disse isso em nenhuma entrevista anterior, porque eu acho que não era o momento. O momento era de preparar essa remoção, o momento era de trabalhar para que não houvesse problemas pós-remoção. E nós continuamos trabalhando até hoje. Tivemos aí outras operações depois dessas remoções e vamos continuar trabalhando. Agora, a verdade precisa ser restabelecida. Infelizmente, o Estado de São Paulo ele foi omisso. Eu digo Estado porque ele era representado ali pelo governador e pelos secretários. A Polícia Militar, obviamente, sempre esteve do meu lado. Aliás, a instituição que mais esteve do meu lado foi a Polícia Militar, em todo esse período, até hoje, inclusive. E eu não poderia também deixar a Polícia Militar aí numa situação de ter que ficar resguardando um presídio por meses ou por anos, porque o Estado simplesmente tinha receio de que se houvesse a remoção poderíamos ter algum tipo de retaliação e ataques. Então, basicamente foi isso, a história é essa. É longa, mas é essa. E assim, vocês puderam saber tudo sobre essa guerra entre o crime e a lei. E meus amigos, neste dia 15 de novembro, não se esqueçam de mim. Quero ajudar a melhorar as condições de trabalho dos nossos homens e mulheres que cuidam da nossa segurança. E com meu conhecimento, vou ajudar a trazer mais tranquilidade para a nossa população. Para vereador de São Paulo, vote em mim, Diretor Elias Júnior, 17300. E muito obrigado a todos.